Sejam muito bem-vindos ao canal Matemática, Dicas e Exercícios. Eu sou o professor Daniel e estou trazendo para vocês hoje mais uma super videoaula. Na videoaula de hoje nós vamos falar sobre o cubo da diferença de dois termos, tudo bem? Então veja, o cubo se refere ao fato de que nós temos uma potência onde a base é esse parêntese aqui, dentro nós temos dois termos, que é A menos B, tudo bem? Que é os termos A e B. Então o cubo se refere ao fato de que o expoente da nossa potência é o 3, tudo bem? O expoente é 3. Então é o cubo. A diferença significa que nós temos um sinal de menos entre o primeiro termo e o segundo termo, tudo bem? Então nós temos, veja, o cubo da diferença, ou seja, o cubo, aqui no meio nós temos um sinal de menos, que faz a diferença entre A e B, tudo bem? O cubo da diferença de dois termos, tudo bem? Onde A é o primeiro termo e B é o nosso segundo termo, ok? Então veja, o que eu estou afirmando para vocês é que se nós desenvolvermos essa potência, né, se nós pegarmos A menos B e elevarmos ao cubo, nós vamos ter como resultado A ao cubo menos 3 vezes o quadrado aqui, ó, do primeiro termo vezes o segundo termo. Lembre-se, o primeiro termo é o A, o segundo termo é B. Mais 3 vezes o primeiro termo vezes o quadrado do segundo termo, menos o cubo do segundo termo. Tudo bem? Alguns detalhes importantes que nós temos no cubo da diferença é o seguinte, veja. Como nós vimos na aula anterior, se você não viu, eu vou deixar no card aí embaixo, tudo bem? Veja, então, nós já vimos que se eu tenho A mais B ao cubo, né, nós tínhamos um cubo da soma, todos os termos eram positivos. Então nós tínhamos, veja, o cubo do primeiro, mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. Tudo bem? Agora veja, quando nós temos o cubo da diferença, ou seja, quando o sinal que vai entre o A e o B é negativo, o que acontece com os sinais na frente de cada termo que forma o desenvolvimento dessa potência? Há uma alternância de sinais. Então veja, o primeiro não tem nada porque é mais. O segundo é negativo, então vai ficar sempre assim. Ó. O primeiro é positivo, o segundo é negativo. O terceiro é positivo e o quarto é negativo. Tudo bem? Veja que no cubo da soma todos eram positivos. Ó. Positivo mais positivo, esse era positivo, os quatro termos eram positivos. Já no cubo da diferença, veja, o primeiro é positivo, o segundo é negativo. O terceiro é positivo e o quarto é negativo. Então, acontece essa alternância. Então, essa é a grande diferença que nós vamos ter entre o cubo da diferença e o cubo da soma. Tudo bem? Agora, como nós vamos chegar, Daniel, nesse resultado aqui? Tudo bem? Mas antes de mostrar, eu gostaria de falar com você, veja, 90% das pessoas, mais de 90% das pessoas que assistem as videoaulas no canal não se inscrevem no canal. Então eu peço a ajuda de vocês aí, por favor, se inscrevam no canal, vão ajudar o nosso canal aqui a se desenvolver e a crescer no YouTube, tudo bem? Vamos lá a resolução, veja. A menos B ao cubo. Como nós vamos desenvolver essa potência? A menos B ao cubo. Veja, você já aprendeu em aulas anteriores que quando eu tenho uma potência, por exemplo assim, ó, 2 ao cubo, o expoente, que é esse termo que eu tenho aqui em cima, né, esse número que vai lá em cima, ele significa que o 2, a base, deve ser multiplicada ela por ela mesma, 3 vezes. Tudo bem? E aqui a mesma coisa, veja, eu vou ficar então com A menos B vezes A menos B vezes A menos B. Ok? Se nós começarmos a desenvolver, nós vamos fazer o seguinte, veja. A vezes A, propriedade distributiva da multiplicação, tudo bem? E depois A vezes B. Eu vou trabalhar inicialmente apenas com esses dois parênteses, tudo bem? Então nós vamos ficar com o seguinte, veja, A vezes A, você já sabe, conserva a base, somos expoentes, é A ao quadrado. O A é positivo, o resultado é positivo. A vezes B é A vezes B. Agora veja, o A é positivo, o B é negativo. Na multiplicação, sinais diferentes, o resultado é negativo, tudo bem? Agora nós vamos para quê? Nós vamos fazer com o B. B vezes A e B vezes B. Veja, B vezes A, isso vai me dar também AB. O B é negativo, o A é positivo. Na multiplicação, sinais diferentes, o resultado é negativo, tudo bem? B vezes B
é b ao quadrado. Os sinais são iguais, o resultado é positivo. Ok? Agora, toda essa expressão vai multiplicar pelo terceiro parêntese aqui, veja. Por a menos b. Tudo bem? Vamos dar uma organizada aqui, vai ficar assim, veja. A ao quadrado. Veja que esses dois termos aqui, eles são iguais. Eles são termos semelhantes, porque possuem a mesma parte algébrica, tudo bem? Então, veja, sinais iguais, conserva e soma, né? Então vai ficar assim, ó, AB mais AB, 2AB, mais B ao quadrado, vezes A menos B, que é o que nós já tínhamos. Tudo bem? Veja agora que nós vamos ter que multiplicar o primeiro parêntese pelo segundo parêntese. Então eu vou fazer, veja, A ao quadrado vezes A e A ao quadrado vezes B. Então vai ficar assim, veja, A ao quadrado vezes A, conserva a base, somos expoentes. 2 mais 1, 3. Esse é positivo, o resultado é positivo. A ao quadrado vezes B vai ficar assim, ó. A ao quadrado vezes B. O A ao quadrado aqui, o primeiro termo é positivo, o segundo aqui é negativo. Na multiplicação, sinais diferentes, resultado negativo. Agora veja, o menos 2AB vai multiplicar o A e vai multiplicar o B, usando a propriedade distributiva. Então vai ficar assim, ó. 2AB vezes A vai ficar assim, ó. 2A ao quadrado, porque aqui tem A e aqui tem A, tudo bem? Vezes o B. Veja que o 2AB é negativo e o A é positivo. Na multiplicação, sinais diferentes, resultado negativo. 2AB vezes B vai ficar assim, ó, 2AB ao quadrado, porque eu tenho B aqui e tenho B aqui. Ó. Veja que o 2AB aqui é negativo e o B é negativo. Na multiplicação, sinais iguais, resultado positivo. Tudo bem? Agora, finalmente, vamos para o terceiro termo aqui, que é o B ao quadrado. Então vai ficar assim, ó, B ao quadrado vezes A e B ao quadrado vezes B. Isso vai nos dar o quê? Ó? B ao quadrado vezes A vai ficar assim, ó, mais AB ao quadrado. O B é positivo, o A é positivo, o resultado é positivo. Aí B ao quadrado vezes B, isso vai me dar B ao cubo. Esse primeiro B aqui é positivo, o segundo é negativo, então na multiplicação sinais diferentes, resultado negativo. Tudo bem? Agora veja, não há nenhum termo semelhante a A ao cubo, então eu vou conservar ele aqui. Veja que o A ao quadrado B existe menos A ao quadrado B, aqui ó, veja, menos A ao quadrado B, menos 2A ao quadrado B. São semelhantes, porque possuem a mesma parte literal, que é A ao quadrado vezes B. Então, como os sinais são iguais, eu vou somar, veja, menos 3A ao quadrado B. Tudo bem? Agora veja aqui, ó, 2AB ao quadrado, AB ao quadrado. São semelhantes, possuem a mesma parte literal, então vai ficar assim, ó, mais 2 mais 1, 3A vezes B ao quadrado. E não existe nenhum termo semelhante ao B, então vai ficar menos B ao cubo. Nenhum termo semelhante ao B ao cubo. Tudo bem? Assim nós conseguimos o quê? Mostrar que no desenvolvimento de A menos B ao cubo, ou seja, no cubo da diferença, o resultado sempre vai ser, ó, o cubo do primeiro, vou marcar aqui para vocês, ó, o cubo do primeiro, lembrando que o A é o primeiro, o B é o segundo, cubo do primeiro, menos 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro pelo quadrado do segundo, menos B ao cubo, que é o cubo do segundo. Tudo bem? Lembrando que eu já falei lá no início, eu vou repetir aqui, veja, no cubo da diferença existe uma alternância, o primeiro termo é positivo, o segundo é negativo, o terceiro é positivo e o quarto é negativo. Tudo bem? É a única diferença que existe entre o cubo da diferença e o cubo da soma. Agora vamos resolver alguns exemplos. Mas antes de irmos para o exemplo, você deve estar se perguntando por que eu preciso memorizar isso. Porque veja, se você tiver que resolver um problema e se deparar com essa expressão, A menos B, por exemplo assim, ó, x menos 2 ao cubo. Pense em todo esse trabalho que você teria para chegar nesse resultado. Mas se você já sabe essa sequência, você pode sair dessa expressão diretamente para o resultado. Tudo bem? E é isso que eu vou mostrar aqui agora. Vamos aos exemplos. Veja, por exemplo. Olha aqui, eu vou colocar uma colazinha bem aqui. Veja. A menos B, o cubo, é o cubo do primeiro
menos 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro quadrado do segundo, menos o cubo do segundo. Tudo bem? Veja, mais, menos, mais, menos. Então, veja, se nós sabemos essa relação aqui, então nós podemos partir direto para o resultado. Veja, cubo do primeiro menos 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, menos o cubo do segundo. Pronto, já está resolvido. Veja que eu não precisei trabalhar com toda aquela multiplicação entre parênteses. Tudo bem? Vamos para a letra B aqui, ó. Cubo do primeiro, veja, cubo do primeiro, menos 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, menos o cubo do segundo. Aqui, claro, dá para resolver as potências, então vai ficar assim, ó, 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125, menos 5 ao quadrado é 25, 3 vezes 25 é 75, tudo bem? Mais 3 vezes 5, 15x ao quadrado, menos x ao cubo. Tudo bem? Vamos à letra C aqui. De novo, aplicando lá o cubo do primeiro, então vai ficar assim, ó, 2x ao cubo, menos 3 vezes o quadrado do primeiro, vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, menos o cubo do segundo. Por que eu usei parênteses aqui? Porque o expoente 3 ele vale tanto para o 2 quanto para o x, tudo bem? Ele vale para o termo todo. Então vai ficar assim, veja, 2 ao cubo é 8, então vai ficar 8x ao cubo, menos 2 ao quadrado é 4, vezes 3 vai me dar 12, x ao quadrado y, tudo bem? Está se multiplicando, mais, veja, 3 vezes 2, 6x y ao quadrado, menos y ao cubo. Então pronto, já está resolvido. Veja que saber a nossa relação, cubo do primeiro menos 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, menos o cubo do segundo, nos permite sair de uma expressão e chegar muito mais rápido ao resultado. Vamos para o nosso último exemplo. Então veja, o cubo do primeiro, que é 3x ao quadrado, o cubo do primeiro, menos 3 vezes o quadrado do primeiro termo, vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro termo, 3 vezes o primeiro termo, vezes o quadrado do segundo, menos o cubo do segundo. Tudo bem? Veja agora, o 3, esse expoente vale tanto para o 3 quanto para o x ao quadrado. Veja, 3 ao cubo é 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. Aqui, veja, em relação ao x, nós temos uma potência de potência. Conserva a base e multiplica. 2 vezes 3, 6. Tudo bem? Menos. Ó, o 3 ao quadrado é 9. Vezes 3, 27. Aqui o x nós temos potência de potência. Conserva a base, multiplica. 2 vezes 2, 4. Veja que esse 1 aqui não vai interferir, porque esse resultado, todo multiplicado por 1 é ele mesmo. Então vai ficar menos 27x à quarta. Mais... Veja, 3 vezes 3, 9. 1 ao quadrado é 1, então vai ficar assim, ó, 9x ao quadrado menos 1. Tudo bem? Espero que tenha ficado claro, que você tenha gostado. Se você gostou, se inscreva nesse canal, compartilhe essa videoaula com seus amigos. Um forte abraço, fiquem com Deus e que a matemática esteja com vocês.